Sejam muito bem-vindos a essa reunião, em nome de Jesus. Um pouquinho de chuva, né? Chuva de bênção sobre a nossa vida. Hoje nós vamos estar dando continuidade à palavra a respeito da armadura de Deus. E a Bíblia diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para vencer no dia mau. O dia mau nada mais é do que o dia da luta, da tentação, da provação. Muitos personagens na Bíblia foram tentados, provados, mas se estavam revestidos da armadura de Deus, foram aprovados. O próprio Senhor Jesus, quando ele foi tentado pelo diabo, após vencer a tentação, a Bíblia diz que os anjos então vieram e o serviram. Aquele povo nas águas de Mara, as águas amargas, eles então clamaram, pediram ajuda a Moisés, Moisés clamou a Deus, Deus deu a direção para que eles então lançassem o lenho nas águas, e o que era amargo se tornou potável, água boa para se beber. E em seguida haviam fontes de águas, 12 fontes e 70 palmeiras. Então Deus mostrou que logo após aquela tentação, aquela adversidade, Deus já tinha algo bom preparado. Então creia nisso. Se a luta veio, você está revestido, logo após essa luta, Deus tem algo grande preparado para você. Amém? Então Efésios 6:17, dando continuidade, só falta uma parte agora, que eu acrescentei aqui, que é orando, em todo tempo, com oração, súplicas no Espírito. Então, semana que vem nós terminamos essa parte aqui da armadura, que fala a respeito da oração, que também é uma arma poderosa para vencer o inimigo, Então vamos lá, Efésios 6:17. Efésios 6:17. Diz o que, irmãos? Tomai também o capacete da salvação, foi o que nós aprendemos semana passada, e a espada do Espírito. Então fala a respeito de um elemento da armadura que é a espada do Espírito. A espada humana é aquela espada, Também as armas, a metralhadora, o revólver, a faca, armas de guerra humana. Tanque de guerra, arma nuclear e assim por diante. Mas a arma do Espírito, a nossa arma é a espada, ou seja, a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma arma poderosa contra o diabo. Se nós estamos lutando uma luta espiritual, então nós temos que usar as armas espirituais. O diabo, sabendo disso, ele quer tirar você do campo espiritual, levar você para a carne. É por isso que constantemente ele usa pessoas. Para quê? Para zombar, para escarnecer, para provocar, para tirar a tua paz, para roubar a sua alegria. Por quê? Porque aí você entra na arena do diabo. Se você lutar o que é espírito com a carne, você perde. Lembra daquela comparação que eu faço, Quem é mais forte, o leão ou o jacaré? Eu costumo dizer que depende do lugar onde eles estão lutando. O leão é mais forte na terra, em seco. Então, se ele enfrentar lá um crocodilo que seja, um jacaré grande que seja, a possibilidade do leão vencer é muito maior. Porém, se ele estiver dentro da água, ali o jacaré, o crocodilo, é mais forte. Uma girada que ele dá, ele abocanha, ele gira, é o giro da morte, Então ele vai, e é mais provável que o jacaré vença, que o crocodilo vença. Assim somos nós. Se nós estivermos no campo da carne enfrentando um ser espiritual, nós não vamos conseguir vencer. É por isso que o diabo tenta você, roubando a sua paz, a sua alegria, a comunhão. Se você estiver na carne, você se torna uma presa fácil para o inimigo. Agora, se você estiver no Espírito e revestido das armas de Deus, dentre elas a espada, que é a palavra, a possibilidade de você vencer é 100%.
Então o pastor Jaime costuma dizer, né? Não se combate macumba com macumba, mas se combate a macumba com o poder de Deus. Não se combate o diabo com sofrimento. Às vezes a pessoa está lá e ela começa a chorar diante daquela oração, dita oração. Ela começa então a dizer: Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que o Senhor não me leva? Né? Deus, por que o Senhor não me mata? E quem é que fica feliz com isso? É o diabo. Aquilo ali é música para os ouvidos de Satanás. Aquilo ali é alimento, né? Como é que Deus falou para a serpente? Sobre o ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Quem é o pó? É o homem natural. É o homem na essência carnal. Então, quando nós estamos na carne, nós falamos bobagem na hora da luta, besteira, o diabo, ele se alimenta disso. Ele se alimenta de dor, de sofrimento, de confissões negativas, de palavras de maldição. Isso aí, irmão, deixa o diabo gordinho, né? Deixa o diabo fortalecido. Mas você quer fazer o diabo morrer de fome, vamos assim dizer? Comece a se armar com as armas espirituais. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Cada vez que você recebe a palavra, guarda no seu coração, você está tendo elementos para vencer o diabo no dia mau. E seja em que área que for. Pastor, eu estou numa luta a respeito da vida conjugal. Então você tem que pegar na Bíblia, né, citações, versículos e capítulos que falam a respeito do casamento. As promessas de Deus que vai abençoar o teu casamento. As garantias que Deus dá que o casamento é seu. Dentre elas, o quê? O que Deus uniu, o homem não separa. A salvação da família, a bênção na vida dos filhos. Qual que é a palavra? Né? Os filhos são o quê? São praga. São o quê? Maldição? São herança do... O que é a herança do Senhor? É o tesouro de Deus na terra. O fruto do nosso ventre é o nosso galardão. Então, quando eu pego essas palavras e guardo, e na hora que o diabo falar assim, o seu filho é maldição, a sua filha é isso ou aquilo, você diz: meu filho é herança do Senhor. Quando o diabo disser: a tua família vai se destruir, você diga: eu e a minha casa, não só eu, mas toda a minha casa serviremos ao Senhor. Então guarde isso. A espada, né, do Espírito, a ferramenta, digamos assim, o elemento, a arma, melhor dizendo, né, para você vencer e atacar o diabo é a palavra. O próprio Senhor Jesus, em Mateus 4, vamos lá, Mateus 4, versículo 1, fala que ele nos ensinou como enfrentar e vencer a tentação do diabo. O que é tentação? Toda tentativa do diabo de nos afastar de Deus. Ele tenta com doença, tenta com desânimo, com ansiedade, com tristeza, com desejos, não é? Se ele puder nos afastar de Deus, ele vai usar o que ele puder. Então, veja só, Mateus capítulo 4, verso 1. Amém? Diz o quê? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Espírito com letra maiúscula, trata-se do Espírito Santo. Então não foi o diabo que pegou Jesus e levou para o deserto para ser tentado. Quem levou? O Espírito Santo. Então quando você está se preparando, se armando, se fortalecendo, é porque virá uma tentação, uma luta, uma provação. É como na escola. Para que você estuda? Para o dia da prova, sim ou não? E se você foi bagunceiro, lá, o aluno do fundão lá, estou lá só jogando aviãozinho de papel, brincando, né? Só kikiki, né? Lá atrás, dando risadinha, fazendo bagunça, falando bobagem, o que vai acontecer? Na hora da prova, qual é a nota que você vai tirar? 0. E não adianta ficar: professora, quebra o galho aí, né? Não. A mesma coisa. Jesus não quer que ter que quebrar o galho de ninguém. Jesus quer que você seja testado e
provado. Então aqui ele foi tentado pelo diabo, né? E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, após jejuar 40 dias e 40 noites, como qualquer ser humano, ele teve fome. Ele teve fome. E o que o diabo ofereceu? Aquilo que Jesus estava precisando. Aquilo que Jesus estava necessitado no momento. A mesma coisa. Se a pessoa está carente, por exemplo, não é? No casamento, o marido desprezou a esposa se sente carente. O que o diabo vai oferecer? Vai oferecer um amante. Vai dizer assim: olha, o que está faltando para você, minha irmã? Está faltando elogio. Então o diabo vai colocar alguém que vai elogiar você de sobra. Ah, como seu cabelo está bonito. Aí ela fala: ai, mas o meu marido nem reparou que eu cortei 2 dedinhos do cabelo, né? Não reparou que eu pintei o cabelo, não reparou que eu fiz luzes, não reparou que eu fiz a unha, não reparou que não sei o que. A fome era a necessidade de Jesus naquele momento. E às vezes o diabo vai colocar diante da pessoa aquilo que ela necessita. Mas, irmão, nem sempre aquilo que naquele momento você está necessitando vem de Deus. É uma provação, é uma tentação. E é melhor esperar no Senhor e do Senhor do que receber algo vindo do diabo. Então o diabo veio, ofereceu a Jesus. Irmão, não aceite. Espere, confie, que no momento certo que é de Deus vem para você e é perfeito. A vontade de Deus é boa, ela é perfeita e agradável. Então diz aqui: e chegando a ele quem? Quem que vai chegar? O tentador. Chegando a ele o tentador, até no ministério mesmo. Eu lembro de um rapaz que ele era pastor auxiliar, a gente chama de seminarista na igreja. Ele está aprendendo, estudando, fazendo na prática a obra de Deus, até que seja preparado e assumir uma igreja, um trabalho. Aí ele estava limpando, varrendo, cuidando da igreja, zelando pela casa de Deus. Vezes ficava sentado ali na frente da igreja, evangelizando. Aí passou uma pessoa e olhou para ele e falou assim: olha, rapaz, eu estou vendo que você é um rapaz dedicado, você é um rapaz assim, escuta, você ganha alguma coisa da igreja? Ele disse: não, eu sou um seminarista, estou sendo preparado, logo, provando o meu ministério, sendo aprovado, Deus vai prover condições e tal. Começou a explicar. Falou: rapaz, por que você não sai dessa igreja? Por que você não larga esse ministério? Vem comigo. Eu vou te dar um salário tantas vezes mais, e não sei o que. Irmão, esse rapaz, ele foi lá e aceitou. Foi atrás. Foi consagrado até a bispo. Foi bispo. Passava lá, via o outro, falava: tá vendo? Você está aí sofrendo, e eu hoje sou bispo. Daqui a pouco estava todo errado, não? Todo torto, não é? A última vez que eu ouvi falar dessa pessoa, não estava bem, não. Estava completamente afastado de Deus. Por quê? Porque tomou uma decisão que não era de Deus. Deus não mandou fazer isso. Mas o diabo vem, a fome, a necessidade oferece. Ele oferece. Contei o caso de um rapaz também lá em Capão Redondo. Ele precisava de R$500 para poder pagar alguma despesa dele. E aí estava lá, de repente chegou uma pessoa e falou: escuta, eu posso ajudar você. Nós vamos lá em tal lugar, a gente rouba lá uns computadores, umas peças de computador. Eu te dou os 500 que você precisa e resolve. Na hora que ele foi roubar, a polícia pegou ele. Perdeu tudo. Perdeu a honra, perdeu a dignidade, a oportunidade. Daqui a pouco a pessoa falou: fulano, inclusive até chamar ele para trabalhar. Perdeu tudo. Podia ter esperado. Se tivesse revestido da armadura de Deus, o diabo vinha tentá-lo e ele usaria a espada. Amém?
ele diria: está escrito, não pode fazer isso. Não pode. Não roubarás. Está escrito: marido de uma só mulher, mulher de um só homem. Está escrito. Então ele ia citando o que estava escrito, rebatendo a tentação. Mas se a pessoa está vazia de Deus, irmão, na hora que ela precisar de uma palavra, não tem. E ela vai acabar aceitando a palavra não a de Deus, né? Mas a do demônio, a sugestão do demônio. Jesus estava cheio, transbordando, era como se fosse a metralhadora da palavra de Deus. O diabo vinha, né? Diz aqui: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Então Jesus falou assim: nem só do pão, recurso natural, o homem vive, irmão. O homem não vive só de coisas materiais, não vive. Se vivesse assim, o traficante de drogas, por exemplo, que é uma coisa errada, é um crime, é uma ilegalidade, mas contanto que ele tivesse o pão, tivesse um bom carro, uma boa casa, milhões na conta, mesmo a troco da desgraça dos outros, poderia ser aceito como uma atividade boa, né? Rentável. Mas toda a palavra que sai da boca de Deus. E está escrito o quê? Né? Que a pessoa que destrói o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Então não é uma coisa a ser aceita. Então Jesus falou assim: também está escrito o quê? O que ele falou? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou uma cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, né? Se atenta contra a sua vida. É como se a pessoa estivesse tentando suicídio. Às vezes a pessoa, para chamar a atenção de alguém, fala assim: vou beber veneno, qualquer hora dessa eu vou morrer, qualquer hora dessa eu vou matar, qualquer hora dessa eu vou pular da ponte, qualquer hora dessa eu vou sumir no mundo, não sei o que. Vai falando para você ver que você vai abrir uma porta para o diabo e ele vai atacar. Então não fale aquilo que você não quer. Não, pastor, mas na hora do desespero eu falo, na hora da tristeza, da revolta eu falo. Irmão, você está dando legalidade para o demônio agir. Então Jesus, o diabo sugeriu para que ele tentasse a Deus, né? E diz aqui: se tu és filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está escrito. O diabo usando a Bíblia, né? Está escrito. Lembro daquele homem, né, até dito pastor, que ele falou que poderia pegar a mulher do amigo e se casar com ela, adulterar com ela, né? Foi até uma reportagem na casa dele. Ô, seu pastor, explica como é que é esse negócio, que você pega a mulher do teu amigo e adultera. Então ele falou com o amigo dele, falou: amigo, a Bíblia falou que eu tenho que pegar a mulher do meu amigo e adulterar. Ah, é, pastor? Essa Bíblia está falando, né? Aí o repórter ele leu de novo. O repórter olhou e falou assim: tem um acento aqui, né? Está dizendo: pega a mulher do teu amigo, adúltera, né? Ele olhando para esse ponto de vista, irmão, mas aí olhando para esse ponto de vista, ele já tomou a mulher do amigo, já estava morando com a mulher por causa de uma vírgula. Quer dizer, então aqui Jesus disse, o diabo, né, disse a Jesus, também está escrito. O diabo pegou a Bíblia, deturpou a Bíblia e usou aquilo como pretexto para enganar. Mas veja o que também está escrito. Também está escrito, ou seja, o texto e o contexto. O texto sem contexto vira pretexto, não é isso? Vira pretexto. Diz aqui, também está escrito, vamos lá. Então o diabo transportou a cidade, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás
está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Disse Jesus o que? Também está escrito: não tentarás o Senhor o teu. Não fica tentando, não fica tentando, né? Novamente o transportou a um monte muito alto, mostrou-lhe todo o reino do mundo, a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me... O que o diabo queria? Eu dou tudo para você se você me adorar. E Jesus disse: vai-te, Satanás. Jesus mandou o demônio embora, falou: vai embora, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e diga glória a Deus. O anjo estava ali preparado para servir a Jesus. Assim é conosco. A bênção de Deus já está preparada para mim e para você. Agora, quando a tentação vier, use sempre a arma poderosa, dentre ela a espada, que é a palavra de Deus. Repreenda, amarre, amaldiçoe e use sempre a Bíblia. Ore sempre citando a Bíblia. Senhor, a tua palavra diz, a tua palavra diz, a tua palavra diz, a tua palavra diz, e o inimigo vai recuar, ele vai sair. Veja, por favor, Romanos 10, versículo 8, para terminar. Olha o que está escrito, Romanos 10, 8. Romanos 10, 8 diz assim, mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra está junto de você, e na tua boca e no teu, porque no coração, quando há abundância no coração, a boca fala. Se ela estiver junto de ti sempre, pela rádio, pela TV, pela internet, pelas suas vindas à igreja, ela vai estar sempre junto de você, no teu coração, transbordando, e o que o coração está cheio, a boca fala. Esta é a palavra de fé que pregamos, amém? Essa é a palavra de fé, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca faz confissão para quê? Palavra de salvação. A palavra vai livrar você. Vamos à última vez agora, Hebreus 4, 12. Hebreus 4, 12. Hebreus 4, verso 12 diz assim. Acharam? Hebreus 4, 12 diz: porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva, ela se atualiza. A mesma palavra que foi dirigida a Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e tantos outros, ela é dirigida a nós hoje. E se ela estiver dentro de mim, de você, ela vai produzir vida. Quem precisa de vida aqui? Então, tenha sempre a palavra de Deus dentro de você. Ela vai produzir vida. Ela vai acender você como a lâmpada que se acende, né? Por isso que a unção de Deus, a presença de Deus acende a lâmpada, né? O azeite mantém a lâmpada acesa. E diz aqui, a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é eficiente, ela funciona, ela traz resultado.
Quantas pessoas que pela palavra de Deus foram transformadas, receberam a palavra no coração, agarraram a palavra e ela foi eficaz para fazer o bêbado, o drogado, o marginalizado, aquela pessoa de cabeça virada ser salva, para fazer o perdido se encontrar. Ela é eficaz, sim ou não? Quantas das vezes você se via perdido e de repente Deus usou alguém para dar uma palavra para você, aquilo trouxe esperança. Eu mesmo no ministério, o pastor falou, você tem um chamado, eu dizia, não tenho, eu não posso pregar, minha mãe é viúva, eu sou arrimo da família, como é que eu vou deixar tudo para poder fazer a obra? E na vigília, o pastor estava pregando e Deus falou, porque Deus não é injusto para esquecer do trabalho das vossas mãos, e nem do amor que tiveste para com os santos, e ainda tens. Eu só olhei meu pastor, ele estava assim no lazer, estava olhando assim, rindo, ou seja, Deus falou ou não falou? Falou. Agora eu ouvi Deus falar. E tantas outras vezes, irmão. Palavras que foram direcionadas a mim e foi eficaz para alegrar, eficaz para direcionar, eficaz para fazer o que for necessário. A palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela produz aquilo que ela foi destinada. Se for produzir cura, ela cura; produzir salvação, ela produz salvação; produzir força, ela produz força, entendimento, sabedoria, E diz aqui, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes é aquela espada que tem 2 fios, Então ela penetra mais profundamente do que aquela espada, ela vai além, que penetra entre a divisão da alma e sabe discernir o que é espiritual e o que é mente. Tem coisa que é da mente, tem coisa que é espiritual, tem coisa que a mente projeta, a mente cria. Então a palavra de Deus tem a capacidade de mostrar o que é da mente da pessoa, que é mental, e o que é espiritual, é demônio, é possessão demoníaca, Então ela é apta para discernir o que é mental, que é da alma, e o que é espiritual, E diz, e das juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso, juntas e medulas, de coisas mais minuciosas que existem. E discernir, entender os pensamentos e as intenções do coração. Você sabe que Deus sabe o que você pensa e até o que você intenciona? E quantas das vezes você estava pensando em fazer uma coisa, intencionando, aí vem a palavra, Deus fala assim, é como se Deus falasse, não faça aquele negócio, não assine aquele documento, não venda aquilo, não isso, não aquilo, mude aquilo, tire aquilo outro. Aí você fala assim, mas eu nem fiz isso, meu Deus, eu estou até pensando em fazer, estou intencionando, e Deus já conhece o seu pensamento. Ele é eterno, Ele já está lá na frente, Ele já sabe, aonde vai te levar a decisão errada e aonde vai levar a direção certa. Por isso, Ele querendo que você tome a decisão certa, conhecendo o teu pensamento e a intenção do coração, Ele já fala. O Espírito Santo, pela palavra, começa a direcionar. É isso mesmo, vai nessa fé. Esse é o caminho, insiste. Ou então Deus fala assim, sai fora disso. Coração pesa, É como a gente costuma dizer, o coração pesa. É Deus falando para você. Eu conheço o teu pensamento e até a intenção do teu coração. A espada do Espírito, que é a palavra, tem esse poder, irmão, de penetrar até o seu pensamento, até o que você intenciona fazer, o que você está pensando em fazer. Deus sabe. Ele pode dizer assim, vai fundo, vai firme, segue, esse é o caminho. Ele pode dizer, sai fora, é roubada, é engano,
é tropeço, é maldição. E ele diz aqui: não há criatura alguma encoberta diante dele, nada escondido diante de Deus, irmão. Não há nada, nada encoberto. Criatura, nem grande e nem microscópica. Vírus, bactéria, nada pode se esconder aos olhos de Deus. Aquela coisa mais minuciosa, pequenininha, Deus enxerga, Deus vê. Não há criatura encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes, visíveis aos olhos daquele com quem temos que tratar. Diga glória a Deus. Então o que nós vimos? A espada do Espírito, a arma espiritual é a palavra do pastor, do missionário, do apóstolo, do bispo, do diácono, do irmão, da irmã. É a palavra de Deus. Palavra de Deus. A palavra de Deus. E ela é apta para discernir, para conhecer o que você pensa e até o que você está planejando na tua mente. Deus fala, pede para Deus falar com você. Deus, fala comigo. Se eu estiver prestes a tomar uma decisão que não é do Senhor, entra, Deus, na medula, nas juntas, no coração, na mente. O Senhor consegue separar o que é mente, o que é espiritual, o que é carne, o que é demônio. O Senhor sabe dizer o que é, falta de uma vitamina, o que é uma doença, o que é uma doença gerada, o que é uma doença de origem espiritual. Deus sabe. Em nome de Jesus. Então use a arma do Espírito. A palavra está junto de você, irmão, mas ela tem que estar no teu coração, e transbordando no teu coração, ela sai pela tua boca. É a palavra de fé que nós pregamos, que tem que estar na sua boca, mas não como algo qualquer, mas como uma arma poderosa para atingir e ferir o diabo, fazer ele se ausentar. E aí o anjo vem e serve você. Glória a Deus. Vamos orar? Fique de pé. Hoje eu falei que ia entregar o pedaço do lenço, a gravata. Entregamos de manhã, 9, meio-dia, 3 da tarde, agora à noite. Pode entregar para todo mundo. Pastor, o que é isso? É um ato de fé. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11, diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de tal forma, olha só, diz o que? De sorte que os lenços, até os lenços e aventais, se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Diga glória a Deus. Então eu quero que Deus, pelas minhas mãos, esse aqui é um pedaço de uma gravata que me acompanha há quase 30 anos. Então que o que Deus colocou sobre a minha vida, no meu ministério, seja retransmitido à sua vida. Amém? Isso, em nome de Jesus. Leva depois, coloca sobre o doente, coloca sobre o endemoniado, e creia. É o poder de Deus. Deus usou a mão de Paulo, A mão do homem de Deus, da mulher de Deus, é um veículo. O poder é dele. Amém? Então diga comigo: Senhor Jesus, consagra mais e mais este lenço, colocando a tua unção para desfazer maldições, doenças, obras do inferno, para a honra e glória do teu santo nome. Coloque sobre o teu coração, falemos com Deus agora. Pai Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra,
e desse imenso universo. Ó Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus nosso, em teu nome, ó Jesus, entramos em oração para receber a promessa, para desfrutar, ó Deus, daquilo que a sua palavra por direito nos dá como herança. E nós invocamos o Senhor agora, Deus. Senhor, o apóstolo Paulo, ele fala a respeito de luta, de guerra, de batalha, mas se nós estivermos revestidos desde o alto da cabeça à planta dos pés de toda a armadura do Senhor, nós venceremos no dia mau, no dia da luta, no dia da adversidade. E estamos aqui, Senhor, buscando esta armadura, pedindo, meu Deus querido, nesta reunião, nesse momento, mais este elemento da armadura, a espada do Espírito, que é a palavra. Deus querido, meu Deus, que a espada esteja sempre, ó Deus querido, em nós, que, meu Deus, na ponta da nossa língua, Senhor, haja a espada, meu Deus, afiada, a espada que é a tua palavra, Senhor, na nossa boca, no nosso coração, que o nosso coração ele venha ferver de palavras boas, de palavras de fé. Essa é a palavra de fé que pregamos. Ó Deus, a tua palavra é viva. Diga: Deus, a tua palavra é viva, e eu quero esta vida em mim, ó Deus, a vida de Deus em mim, através de mim, alcançando toda a minha casa. Ela também é eficaz, ela é eficiente, ela tem, meu Deus, a capacidade de produzir vida, de produzir salvação, de produzir cura, de produzir milagres, de produzir libertação. Então venha nesta noite, neste momento, Senhor, alcançar vidas, meu Deus, que estão agora unidas, meu Pai, numa só fé, determinando, meu Deus, a bênção, determinando o milagre, Senhor, determinando, meu Deus, ao mal que saia, determinando a doença que desapareça, porque está escrito que verdadeiramente o Senhor levou sobre si as nossas dores e doenças e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, chagas, já fomos sarados. E nós reivindicamos esta promessa verdadeiramente. De fato, em verdade, o Senhor já levou a minha dor, a minha doença, a minha enfermidade, o castigo que havia sobre mim, o Senhor já levou. Ó Deus, e eu quero agora, Senhor, reivindicar essa promessa, essa palavra, e assim como o diabo ausentou-se, saiu, meu Deus, que ele saia hoje da minha vida, que ele saia da minha casa, da minha saúde, das minhas finanças, que saia agora dos pensamentos. Ó Deus, penetra agora entre a medula e as juntas, na mente, no subconsciente desta pessoa, Senhor, aquela pessoa que estava sendo tentada, assim como Jesus foi tentado, mas ele venceu com a palavra. Talvez há pessoas sendo tentadas a desistir, meu Deus, tentadas a retroceder, a voltar atrás, tentadas, meu Deus, com desejo pelo proibido, tentadas, meu Deus, a fazer uma loucura, mas nós repreendemos agora, porque o Senhor conhece os pensamentos e até as intenções do nosso coração, e o Senhor fala conosco, meu Deus, se nós estivermos trilhando um caminho mau, assim como o salmista disse: sonda-me, ó Deus, o Senhor me conhece, quebranta o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e se houver, me guia pelo caminho da eternidade. Nessa noite de sexta-feira, dia de cura, de libertação, na última sexta-feira do mês de março de 2026, nós queremos aqui mais uma vez, meu Deus, nos posicionar diante do altar para dizer que nós não aceitamos em nós, na nossa casa, na nossa família, na vida do nosso povo. Nós oramos, ó Deus, para que o milagre aconteça, para que as maravilhas do Senhor que aconteceram
aconteceram no passado, aconteçam hoje e para sempre. O Senhor usou as mãos de Paulo, o Senhor usa também as minhas mãos, para que através, meu Deus, deste lenço os milagres aconteçam. O Senhor possa alcançar o marido, a esposa, o Senhor possa alcançar os filhos e netos e parentes, meu Deus, o Senhor possa operar maravilhas extraordinárias, pois o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E nós levantamos a voz agora na autoridade, no poder que é no nome do Senhor Jesus Cristo, e nós exigimos agora, nós ordenamos agora, determinamos ao diabo e aos seus mensageiros: ô demônio, ouça a nossa ordem agora, pega tudo que é seu, bate em retirada agora. Vai saindo a ansiedade, vai saindo a síndrome do pânico, vai saindo agora o transtorno da bipolaridade, vai saindo agora o desejo pelo proibido, o engano, a tentação do inferno que tem se levantado contra essa pessoa, a tentação na saúde, o mal que tem feito essa pessoa ficar abalada emocionalmente, é a tristeza, é o desânimo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós determinamos agora, dizendo: sai tristeza, sai medo, sai pânico, sai desejo pelo proibido, tentação maldita, pensamento sujo, imoral. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora. Manda fogo do Senhor agora, Senhor, aonde houver um demônio, aonde houver uma inveja, onde houver um trabalho feito, uma obra mandada, um feitiço, uma maldição, nós repreendemos agora, dizendo em nome de Jesus: demônio, pega tudo que é seu e sai miséria, sai tristeza, todo mal, em nome do Senhor Jesus. Toda maldição agora, diga: sai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante as suas mãos agora em sinal de liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então diga isso: foi para a liberdade que Cristo me libertou. Foi para ser livre, foi para receber a paz, foi para ter saúde plena. Eu abençoo, meu Deus, como ministro da tua palavra. Eu quero ver e ouvir testemunhos para a honra e glória do teu santo nome. Pessoas, ó Deus, que foram curadas, que foram libertas, meu Deus. Que a unção, meu Pai, que o Senhor colocou nesses anos no ministério, seja retransmitida a todos, ó Pai. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do nome de Jesus, maravilhas extraordinárias sejam realizadas. Em nome de Jesus eu te abençoo, irmão. Receba a saúde, receba a bênção que você veio pedir agora, receba a vitória que você veio buscar nessa noite. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Diga amém, e assim seja. Glória a Deus. E vamos aplaudir o nome de Jesus. Amém. Queridos, tome posse da bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, meus amigos. Olha, tome posse da bênção em nome do Senhor. E você, trazendo um recado para você que é patrocinador, dizimista, ofertante da obra de Deus, continue nos ajudando. Você pode fazer o Pix para a Igreja Internacional da Graça de Deus através da chave Pix, que é doações@iigd.com.br. Você faz uma oferta de gratidão, né? Você que é dizimista: pastor, eu não tenho sido fiel com Deus nessa parte. Volte, tenha certeza que Deus vai se alegrar muito com você e vai lhe abençoar, tá bom? Envie o comprovante para o nosso número 27 995 25 276 e desde já muito obrigado e que Deus te abençoe.